A Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação de uma nova reforma trabalhista, mudando uma série de regras para os trabalhadores. O projeto agora segue para o Senado Federal. O texto aprovado levantou alguns questionamentos por promover mudanças permanentes nas leis da CLT. Para explicar melhor todas essas mudanças para a gente, eu converso ao vivo agora com Edson Veras, que é advogado trabalhista. Doutor Edson, boa noite ao senhor. Obrigado pela presença, viu? Boa noite, Jordevar. Boa noite a toda a audiência da TV Pai Eterno. Quais são essas mudanças que foram aprovadas? Jordevar, foram muito mais do que aquelas que se esperavam. Existia a medida provisória, aquela que se destinava a preservar renda e emprego, aquela que instituiu a redução da jornada, a suspensão do contrato. E essa medida provisória, ela precisava ser aprovada para virar lei. Em junho foi prorrogada a vigência dela, mas agora na aprovação vieram uma série de outras questões. Foram criadas outras 3 modalidades de emprego, uma delas onde o poder público vai poder criar para o ouvinte, para as pessoas entenderem, como se fosse uma frente de trabalho sem direito trabalhista. Reeditou o que seria aquele contrato verde e amarelo com outro nome chamado de priori, onde o trabalhador que é enquadrado vai ter direitos menores do que aqueles previstos na CLT, e criou uma outra modalidade de contrato denominada requipe, onde também direitos trabalhistas previstos na CLT não se aplicam a esse contrato, além de fazer também alterações na própria CLT. Por isso que está sendo chamado de mais uma reforma trabalhista. Eu queria saber do senhor, quando o senhor fala nos direitos trabalhistas, isso envolve 13º, FGTS, envolve tudo isso? Envolve tudo isso. Por exemplo, férias. Tudo isso. Nessa modalidade do contrato chamado de priori, o empregado ele vai receber os 13º mês a mês, 1/12 em cada mês, e ele vai receber só 1/3 das férias, mês a mês. Isso dá uma vasta possibilidade, Jordevar, porque às vezes uma empresa pode estabelecer um pagamento mensal e embutir o que seria 13º dentro desse salário. Normalmente, 13º são pagos no final do ano, férias é remuneração mais 1/3, e nesse contrato específico vai receber só 1/3 das férias mês a mês. E nessa outra modalidade de contrato, essa denominada requipe, que é uma possibilidade do empregado que está sem trabalhar há 2 anos voltar para o mercado de trabalho, mas sem nenhum desses direitos trabalhistas. Então, são esses direitos que a gente conhece, 13º, férias, que nessas novas modalidades de contrato, nessa medida que foi aprovada, vão coexistir com a CLT. São outras possibilidades. Tá. Doutor Edson, uma das alegações do governo é exatamente mudar para facilitar a contratação, essas coisas todas. Mas o que a gente percebe é que o trabalhador vai perder muito, hein? Exatamente. Jordevar, a crítica que se faz é a forma, porque tudo isso veio sem discussão, pegou todo mundo de surpresa. Porque se a gente for avaliar aquelas medidas para preservação do emprego e renda, elas funcionaram, elas preservaram. O empregado ele perdeu ali uma parte do seu salário, mas ele teve uma compensação com o benefício do governo. Agora, essas novas medidas, elas são muito mais drásticas do que o tema principal da medida provisória. Então, a crítica que se faz é da forma que veio, porque realmente nós precisamos encontrar formas para proporcionar o ingresso do trabalhador no mercado de trabalho, mas vamos discutir isso, não dá para ser numa canetada de um deputado só. Deputado, vamos fazer um paralelo aqui. Para o empresário, essa reforma foi boa? Sim, ela foi boa porque ela vai possibilitar uma contratação com um custo menor. Boa parte dos direitos que o empregador ele pagaria ao empregado, ele não vai pagar mais, ou que ele contribuía, por exemplo, para o Sistema S, ele não vai contribuir mais. Jordevar, a finalidade ela é boa. Eu costumo dizer assim, qual é o direito de um trabalhador desempregado? É zero. Então, a gente tem que descobrir uma forma de incentivar o emprego,
Mas será se essa é a melhor forma, do jeito que veio? Seria preciso mais debate. Essas medidas pegou todo mundo de surpresa. O senhor falou aí que foi bom para o patrão, o dono da empresa. Agora para o trabalhador não foi, né? Não foi. É porque, de uma certa forma, vão criar dois tipos de empregado. Nas regras que foram estabelecidas, a empresa ela não vai poder ter 100% dos seus trabalhadores nesses programas. Ela vai poder ter um percentual. Então, em uma empresa que aderir a esse sistema, ela vai ter uma parte de trabalhadores regidos pela CLT trabalhando normalmente e outros vinculados a um outro tipo de contrato. Por isso verdade. que os críticos falam de um subemprego. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Teriam outros? Poderiam ter. Nós precisamos criar os empregos. Realmente, o setor empresarial precisa de fôlego. Ficou muito tempo fechado. Doutor Edson. Agora precisa discutir. Tá certo. Muito obrigado, viu? Boa noite ao senhor. Boa noite, estou à disposição. Tá certo. Sabe aquela história de que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? No Brasil está criando duas categorias de trabalhadores, principalmente aquela com menos direito.